Bom, doutor, desde o anúncio dessa possibilidade de investimento em São Miguel do Iguaçu através de uma casa de custódia, muito se fala, muitas dúvidas aparecem quanto à real necessidade de uma casa como essa, uma construção como essa em São Miguel do Iguaçu. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais detalhes, do que isso pode representar para São Miguel, para a região, até mesmo para a questão da segurança nesses municípios. Quando eu cheguei aqui em São Miguel do Iguaçu, me deparei com um problema crônico de falta de vagas, principalmente em razão das operações Muralha e as congêneres que são realizadas no pedágio que fica na comarca de São Miguel do Iguaçu. Nós sabemos também que Foz do Iguaçu não aceitava esses presos provisórios, então é um problema nosso. E a partir daí eu comecei a buscar soluções. E esse ano surgiu a possibilidade então da vinda de uma casa de custódia, de um centro de detenção provisória, como se queira, para trazer os presos de São Miguel do Iguaçu, que são muitos, nós temos muitos em Foz do Iguaçu e vários aqui, e também desafogar a delegacia pública, inclusive as demais da região. Então não é preso de fora, não é nada além daquilo que já existe hoje. A casa de custódia ela não vem para resolver problemas de segurança pública na essência, na origem do crime. Ela vem para resolver uma demanda hoje existente e que nós não temos onde alocar esses presos. Então o que a comunidade precisa ter em conta é que é necessário, que é importante, ela precisa vir porque nós não temos estrutura para deixar o preso num local adequado e seguro para a comunidade. Então são presos hoje de delegacia, não é preso faccionado, não é penitenciária, não vem bandido de líder de organização criminosa, não vem nada disso. Apenas substituímos as delegacias de São Miguel e da região aqui, próxima, pela casa de custódia longe da cidade, com toda a estrutura adequada, gerando mais de 150 empregos diretos, mais os indiretos, mais a necessidade aí de alimentação, vestuário, transporte dos agentes penitenciários, movimentando o comércio, aluguéis, enfim, as compras do dia a dia, tudo isso gera receita para a cidade e com isso vem uma estrutura de segurança ao redor. Que estrutura que é essa? O DEPEN assume essa unidade, o DEPEN traz o SOI, a Polícia Civil tem planos já concretos, em andamento, de fazer uma base aérea, um canil. Com isso também a Polícia Militar no próximo concurso já irá deslocar mais efetivo para cá. É um projeto da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná que virá então São Miguel com outros olhos e as pessoas precisam entender que isso tem que ser debatido com a razão. Porque amanhã ou depois eu não vou ter lugar para tomar meu chimarrão, não vou poder sair à noite, não vou ter tranquilidade, São Miguel vai virar um antro de bandidos. Ora, são os presos que já existem na nossa região, não estamos trazendo nada mais. Mas são muitas vagas. Para se construir uma unidade com 300 ou 500 vagas não tem muita diferença. Não é? Os recursos mais necessários e maior volume são para as estruturas iniciais. Nós também não precisamos encher os 500 lugares todos de uma vez, mas é importante saber que o Estado tem estrutura, que essa estrutura está num local adequado, longe da cidade, com segurança para a população. Basta ver quantas fugas nós tivemos nos últimos tempos, quantos presos se evadiram, quantos problemas nós tivemos em Matelândia, nós tivemos também tentativas em Medianeira, inclusive com uso de explosivo, aqui em São Miguel do Iguaçu, fuga de pessoas já condenadas pela justiça. Na casa de custódia estariam com uma estrutura maior de segurança, uma fuga muito mais difícil do que a atual existente e não dá para varrer o problema para o tapete do vizinho. Então nós precisamos, em razão da localização estratégica de São Miguel, de investimentos nessa área. É claro que nós precisamos de mais escolas, de creches, de investimentos em educação e saúde, ninguém discute isso, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. São Miguel está na principal área de fronteira depois de Foz do Iguaçu, pega as duas fronteiras, tanto o Rio Iguaçu quanto o Rio Paraná, a comarca, inclusive o município de Itaipulândia, é o principal ponto de acesso de muambeiros e criminosos de toda a ordem a partir de Foz do Iguaçu, saindo de Foz do Iguaçu. Quando houve o roubo na Prosegur, tivemos troca de tiros aqui na região. Então a cadeia ela precisa acontecer também, ela precisa vir, não é presídio, não é penitenciária de segurança máxima, é um local adequado para tirar os presos das cidades. Eu coloco no plural porque não envolve só São Miguel do Iguaçu, mas também Matelândia, Medianeira. E se nós somarmos os presos que hoje existem aqui,
Pegamos aqui 70, 80 em São Miguel, mais 120, 140 aqui em Medianeira, mais o equivalente, um pouco menos em Matelândia, Missal, enfim, as unidades menores, nós já vamos chegar num número aproximado de 350 a 400 presos. E doutor, e nessa linha, a delegacia, o setor de carceragem das delegacias também não deixa de ser uma prisão temporária, né? Claro, é a mesma coisa, só que feito com uma estrutura de tijolos da década de 1970, 1980, até antes. Antiga, né? Muito antiga, mas deficitária, sem estrutura. Uhum. E até nessa linha, doutor, por ser provisória, está superlotada. Claro, a capacidade é pequena, mas está superlotada. Uma preocupação que é apresentada, principalmente por quem questiona essa casa de custódia, se as delegacias já estão superlotadas, também a casa de custódia logo não pode ficar numa situação semelhante, começar a dar problema com um acúmulo de presos de várias cidades? Sim, essa é uma questão que só o tempo dirá. Nós não sabemos quantos presos nós vamos ter amanhã, nós sabemos a nossa realidade atual, estamos projetando alguma folga. Hoje ela tende, ainda sobra um excedente considerável, hoje resolve o problema. E outra, não é só a casa de custódia. Foz do Iguaçu vai construir mais vagas, está em processo de construção de mais vagas, de ampliação das unidades da penitenciária para presos condenados e vai construir uma nova cadeia pública. Não é? Aí as pessoas falam, vai desvalorizar as terras. Quem conhece Foz do Iguaçu sabe que a cadeia Laudenir Neves e os presídios estão na saída da cidade. E se alguém tiver algum terreno a preço de banana porque está perto do presídio, me avisa que eu vou comprar, porque eu desconheço. Não é? A lavoura continua, o agronegócio continua, a vida não pode parar. Onde a população quer o preso? Na rua com tornozeleira ou num local adequado, com estrutura do Estado, protegido, seguro, trabalhando, gerando divisas para a comunidade e longe de cometer outros crimes, aqueles que são perigosos, evidentemente. Outra preocupação levantada seria de que essa casa de custódia, com o tempo, fosse transformada em uma penitenciária, que daí sim teria presos cumprindo pena, mas teoricamente mais perigosos. Na lei, juridicamente falando, existe alguma possibilidade disso acontecer no futuro? O perigo é atual. O perigo é de manter as coisas do jeito que está. As cadeias são barris de pólvora, são nas cadeias onde as organizações criminosas recrutam a sua mão de obra. Então hoje nós temos 10 mil presos confinados em delegacias de polícia, muitos deles se tornando mão de obra de organizações criminosas. As pessoas não conhecem e não sabem do que falam. Chegou-se ao ponto de levar a discussão, nós não precisamos de mais cadeia, nós precisamos de amor e paz no coração. Eu concordo, mas diga isso para o homicida que tirou a vida do teu filho, diga isso para o estuprador que corrompeu o teu sobrinho, o teu familiar, diga isso também para o ladrão que invadiu a tua casa, constrangeu a família, colocou uma arma na cabeça, prendeu no quarto, no banheiro, levou seus bens, tocou o terror. O que nós precisamos então? De soluções. A solução para a criminalidade? Gente, solução para a criminalidade não existe. Desde que o mundo é mundo, Caim matou Abel e a partir daí nós temos o crime na humanidade. Mas nós temos que enfrentar o problema de frente, não é? Nós precisamos então encontrar um local adequado. Onde é esse local? A casa de custódia. Mas a casa de custódia vai lotar? Não podemos dizer hoje quantos presos terá daqui 5, 10 anos. Isso é um exercício de futurologia. Vai virar presídio? A estrutura está sendo construída para ser um centro de detenção provisória, tirando os presos das delegacias. Presídios, o Estado vai construir outros com a plataforma e com a estrutura própria de presídio. Tá? Então que a população fique tranquila, não vai ficar perto da cidade, provavelmente nos limites do município, longe aí uns 20 quilômetros, não é? Lá próximo já de Foz do Iguaçu, é a proposta. Quem vai indicar o terreno é o município, não é o Poder Judiciário. A nossa preocupação é encarar o problema com a razão de frente e não com a emoção. As pessoas têm medo daquilo que não conhecem, daquilo que não podem, não é? Falar a respeito, e aí falam um monte de coisas que não têm relação com isso. O que existe de concreto é: desafogamos as delegacias, substituímos. Preso de delegacia passa a ser preso da casa de detenção, da casa de custódia. Mais policiais na rua, mais segurança para a população e o problema, o incômodo da comunidade fica longe. Bom, doutor, outra preocupação também que é apresentada, por exemplo, como será o tratamento de saúde desses detentos?
vão roubar as vagas da população de São Miguel, vão ocupar os postos de saúde, as unidades, hospitais, enfim? Jamais. O DEPEN, assumindo essa estrutura, ela já conta com ambulatórios. Quem tiver a possibilidade, a curiosidade, vá até Foz do Iguaçu, conhecer a estrutura, embora lá seja uma penitenciária diferente da nossa. Lá tem a cadeira do dentista, lá tem a enfermeira, tem a farmácia, tem o assistente social. E o preso de hospital, ele vai para Foz do Iguaçu, onde tem hospital, nós temos um pronto atendimento, ou ele vai para o complexo médico penal. Aí as pessoas falam nas redes sociais, não, mas ele não vai para o complexo médico, isso não existe. Isso já acontece. As pessoas falam daquilo que não conhecem. Quando eu tenho um preso aqui com suspeita de tuberculose na cadeia de São Miguel do Iguaçu, os policiais levam para Curitiba. Então já é uma realidade atual. Não estou falando de conjecturas, eu não estou falando de coisas na minha cabeça. São questões técnicas que já são resolvidas atualmente dessa forma. Portanto, não vai mudar, não vai tirar o serviço. Aliás, foi boa a tua pergunta, tira hoje. Hoje, se o preso precisar do atendimento básico, ele é escoltado até o pronto atendimento e muitas vezes o médico tem que ir até a delegacia. Com a assunção dessa casa de custódia pelo DEPEN, o próprio departamento penitenciário já terá a estrutura adequada para dar o atendimento médico imediato. Ou seja, não vai tirar lá da casa de custódia e trazer aqui para o pronto. Bom, doutor, realmente são vários pontos a serem levados em consideração. As dúvidas, infelizmente, fazem parte, de todo o processo. Em algum momento, os vereadores, por exemplo, sugeriram visitar as outras unidades que já tem no estado, uma audiência pública. Cogita-se, de repente, também ouvir a população, questionamentos, um debate público também para esclarecer melhor esse assunto? Claro, todo esclarecimento é importante. Nós pretendemos fazer um ato aqui no fórum, ainda vamos definir a data, possivelmente dia 1º agora, pela manhã, e nós estamos à disposição para ouvir a população e primeiro explicar a necessidade, explicar que não se trata de algo que o juiz quer, daqui 2 meses, 3 meses ele vai embora, não é? O processo que vem da casa de custódia é importante para resolver o problema da lotação das delegacias de polícia, que não tem mais condições. Eu fui delegado de polícia em Mato Grosso em 2007, 12 anos atrás. Em 2007 eu não cuidava de preso. O delegado atual cuida de 70 presos. Então, como que era naquela época? A região do norte, onde eu trabalhava em Peixoto de Azevedo, tinha ali Matupá, Terra Nova, Guarantã, Nova Guarita. Os presos dessa região eram levados para a cadeia regional, que é uma casa de custódia. E não acabou o mundo no Mato Grosso porque isso foi feito dessa forma, muito pelo contrário. Não é? Eu falo de carteirinha que eu não precisava cuidar de preso, então eu dedicava toda a minha atividade como delegado de polícia para as investigações, para cuidar da elucidação dos crimes que incomodam a sociedade, e é assim que vai ser em São Miguel do Iguaçu. Podemos dizer que uma consequência, então, é os policiais que hoje, claro, entre aspas, são babá de preso, claro, amanhã estarão nas ruas? Claro, ele vai deixar de ficar cuidando da custódia, não é? Mas alguém tem que cuidar do preso. É o que eu digo, nós precisamos de solução para o problema. O policial, não tendo mais essa finalidade, ele vai para a rua, ele vai somar com as forças públicas que aí estão. Então, não me venham com essa ideia de que hoje tem 20 presos, tem 40 presos, gera problema, com 400 vai gerar mais problemas. Essa é uma ideia limitada da questão. Por quê? Porque hoje você tem 70 presos numa estrutura para 16. Numa estrutura que é um barril de pólvora. Com a casa de custódia, você vai ter 200, 300, onde cabem 500. É diferente. Com mais 150 agentes penitenciários. Hoje eu tenho 70 presos para um policial civil. É a mesma coisa? Eu tenho como comparar as duas coisas? Tem base? Se essa cadeia que está aí foi construída lá em 1960, 1970, de tijolos, enquanto a casa de custódia é concreto armado, concreto usinado, com oportunidade de emprego, o preso poder trabalhar, o preso voltar melhor do que ele entrou na sociedade, tendo aula, tendo uma educação, tendo uma oportunidade de vida. É isso que se busca. Melhorar o preso para que ele volte melhor para a sociedade e, enquanto estiver preso, esteja realmente trazendo à casa de custódia segurança de que ali ele está num local adequado e não nessa panela de pressão que se chama delegacia de polícia, que se chama cadeia, algo ultrapassado, que aqui em São Miguel do Iguaçu foi projetado para 16 vagas e que hoje tem 3, 4 vezes a capacidade. Lembrem-se, basta ir à rede social e pesquisar fuga, cadeia pública.
Vejam o número de problemas que isso tem gerado.